Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tal como estipula a Constituição da República Portuguesa, há mais de 4 décadas, o Bloco de Esquerda defende o princípio da subsidiariedade e, neste desidrato, a descentralização de competências para as autarquias, órgãos eleitos diretamente pelos eleitores, freguesias, municípios e regiões. É uma constatação que o nosso país continua a ser um dos países mais centralistas da Europa. O poder central consome cerca de 90% dos recursos financeiros do Estado, restando apenas 10% para o poder local. Portanto, descentralizar, além de se afirmar como um imperativo constitucional, apresenta-se como uma prioridade para democratizar e desburocratizar o aparelho de Estado. Todos os governos anteriores, de responsabilidade de PS, PSD e CDS, não quiseram saber da descentralização para nada. Continuaram a privilegiar o centralismo, mesmo ao arrepio constitucional. Até dificultaram o processo de descentralização, como PS e PSD fizeram ao negociar a introdução do referendo para impedir a criação de regiões administrativas. Ou como os governos do PSD e CDS fizeram com a criação de entidades intermunicipais que não são autarquias e que ficaram sem meios, sem escala, sem dimensão. Ou encetaram processos de municipalização que acabaram por gerar muito descontentamento. O objetivo era o de impedir a regionalização do país e conseguiram. Venceu o centralismo, perdeu a democracia, perderam as autarquias, perderam as populações. O atual governo, assente numa nova maioria parlamentar, desfrutava de uma oportunidade de ouro para avançar finalmente com uma efetiva descentralização de competências e até se apresentou ao eleitorado com estas propostas no seu programa eleitoral. Além de ter iniciado o processo tardiamente, o Governo tentou e tenta implementar não uma verdadeira descentralização de competências, mas sim uma municipalização dessas competências. E escolheu como companhão de ruta, como parceiro, o PSD. Foi um casamento feito à medida, de conveniência, mas parece que o verniz já começou a estalar. Não obstante alguns desentendimentos, parece que não há divórcio à vista. O casamento é para durar. Vamos ver até quando. O que é certo é que o processo nasceu bem torto. E como diz o ditado popular, quem nasce torto, tarde ou nunca se endireita. O governo PS e PSD resolveram assim impor ao país uma pseudo-descentralização e com a qual o Bloco de Esquerda não pode concordar. Sobre regionalização, nem uma palavra, nem tão pouco para as próximas legislaturas. Um processo de centralização a sério terá de reforçar a democracia, a participação e capacidade de decisão de cidadãos, o que não é o caso quando se tentam reforçar entidades intermunicipais e que não são autarquias locais. Um processo de descentralização a sério não deve englobar competências de serviços públicos cujo exercício não recomendo uma escala municipal. Deve manter a universalização de serviços públicos essenciais, como a educação, a saúde, a cultura, a justiça, a segurança social, a habitação. Tudo isto irá ficar em causa. Trata-se de uma responsabilização por parte do Estado Central de serviços sociais de acesso universal, o que, sem a devida transferência dos pacotes financeiros correspondentes, levará à externalização e concessão a privados destes serviços, colocando em causa o seu acesso a todos os cidadãos em pé de igualdade. O processo apresenta-se de veras bem mais difícil quando, contrariando a própria lei das finanças locais, os mapas do chamado Fundo de Financiamento de Descentralização não constam do Orçamento de Estado para 2019. Até a norma que previa a transferência por despacho do Governo de montantes para o Fundo de Financiamento de Descentralização acabou por ser chumbada durante a discussão na especialidade do Orçamento de Estado. No âmbito da aprovação da Lei nº 50 de 2018, aprovada por PS e PSD, que determina o quadro de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, o Governo tem vindo a publicar, com notório atraso, um conjunto de decretos setoriais. Mas o processo tem sido difícil e tem merecido diversas críticas, muitas autarcas, de diferentes quadrantes políticos. Por outro lado, devido à sua dimensão e complexidade, não devia o Governo,
com o aval do PSD, tratar da transferência de competências através do recurso ao figurino de decreto-lei, mas sim de propostas de lei, com maior desenvolvimento da Assembleia da República. Serão os municípios, as freguesias, as suas populações que irão ficar em causa, que serão prejudicadas e irão sofrer as consequências. O Bloco de Esquerda nunca poderá alinhar nesta irresponsabilidade, nesta autêntica atrapalhada. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recreou a apreciação parlamentar de todos os decretos setoriais já publicados e irá fazer o mesmo com os restantes que ainda faltam. E o que se pede é a cessação de vigência de todos estes decretos. Disso, muito obrigado.